E o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, afirmou que o governo vai manter o arcabouço fiscal até 2026 e também reafirmou o compromisso com as contas públicas. André Anelli é quem vai contar essa história para a gente a partir de agora. Bem-vindo, Anelli. Fala aí que depois eu vou colocar esse tema no nosso debate. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, reafirmou esse compromisso, então, do governo federal com o arcabouço fiscal, dizendo que vai cumprir a meta relacionada ao déficit zero, custe o que custar, nas palavras dele. Relembrando que a equipe econômica já promoveu um bloqueio de 11 bilhões e 200 milhões de reais e um contingenciamento de outros 3 bilhões e 800 milhões de reais, totalizando um corte de aproximadamente 15 bilhões no orçamento, e o secretário executivo afirmou que a Fazenda gostaria de ajustar as contas públicas mais rapidamente, mas que precisa tomar decisões a partir de dados e de avaliação de políticas públicas. Nesse sentido, ele defendeu que o governo tem tomado todas as medidas necessárias para cumprir o déficit, não só em 2024, mas também até 2026, último ano do atual mandato do presidente da República. A gente teve algumas reuniões com o presidente em que a gente tirou 5 encaminhamentos importantes. O primeiro foi manter o arcabouço fiscal até 2026, custe o que custar, como o ministro Haddad disse à imprensa na sequência da reunião, a pedido do presidente Lula. Então, o arcabouço fiscal ele traz uma série de novidades, ele traz piso de investimento, ele traz uma regra anticíclica, ele traz um teto de despesa, ele traz um mínimo de crescimento da despesa por ano, e o arcabouço fiscal vai ser mantido, e para isso algumas medidas precisam ser tomadas. Essas declarações foram dadas durante um evento de políticas industriais, evento que foi promovido pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, em parceria com o BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. Na ocasião, o secretário executivo do Ministério da Fazenda também comentou a respeito da sucessão no Banco Central. O mandato do atual presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, termina no próximo dia 31 de dezembro e Dário Durigan afirmou que a escolha do próximo ocupante do cargo será tranquila para evitar o que ele chamou de reações indevidas no mercado financeiro. A posição da autoridade monetária também com responsabilidade, sem arrobo político. Somos a favor da autonomia do Banco Central, porque a autonomia do Banco Central garante que não haja oposição política no Banco Central, que haja diálogo técnico, que haja entendimento. Isso é muito importante nesse momento do país. Ainda durante essas manifestações, o secretário executivo defendeu a autonomia do Banco Central, que por diversas vezes foi questionada pelo presidente da República. Dário Durigan, a gente relembra que ele ocupa o cargo de ministro da Fazenda de forma provisória, já que Fernando Haddad está em férias e deve retomar o posto já nesta quinta-feira. Evandro. Obrigado pelas informações, André Anelli. Bom trabalho para você. Alan Gani, você acha que esse interesse ou essas menções feitas por Dário Durigan tem a ver justamente com as expectativas que são criadas pelo mercado e uma tentativa de reduzir um pouco o pessimismo sequente que a gente vem acompanhando aí nas últimas semanas ou nos últimos meses, nas várias avaliações que foram feitas sobre o quanto o governo estaria descuidando da questão fiscal, do ajuste fiscal até agora? Tem sim. E olha o jogo de palavras. Ele diz o seguinte: nós iremos manter o arcabouço fiscal. Manter não quer dizer nada. A questão é, iremos cumprir o arcabouço fiscal? É isso que ele deveria ter dito. Nós iremos cumprir o arcabouço fiscal, porque até agora não foi cumprido. É antecipação de receitas, é PEC de transição escandalosa, é flexibilização de metas. Já começou flexibilizando. Opa! Não flexibilizaram a meta? Não era meta zero, já botaram uma banda de 0,25? Não teve antecipação de receita? Vai lá, Estava tendo uma síncope ali. O que a PEC de transição
aprovada no final de 2022. Tudo bem, a PEC de transição eu botei de boa. Isso você tem razão. Tudo bem, eu só mostrei a sinalização da farra fiscal. Então eu vou tirar a PEC de transição, o senhor tem razão. O senhor tem razão. Foi um argumento retórico. Ele está tirando 160 Foi um argumento, foi uma volta a fita aí, pessoal, para quem entende que é volta a fita. Incluir, flexibilizaram a meta, antecipação de receita, uma série de gastos públicos elevados, a dívida pública subindo. Então a questão não é manter o arcabouço fiscal, manter a regra é o de menos. A questão é cumprir. Aliás, nem precisava ter regra desde que o governo enxugasse gasto público. Aliás, a ata do Copom de hoje, terça-feira, deu o recado, inclusive no parágrafo 13, Evandro. Coincidentemente, no seu parágrafo 13, a ata diz o seguinte: as condições fiscais pioraram, aumento da dívida pública, aumento do gasto público e uma percepção dos agentes econômicos de enfraquecimento do arcabouço fiscal. Não foi exatamente com essas palavras, mas foi exatamente esta a mensagem. E aí é claro que ele está tentando acalmar o mercado, mas o mercado não é bobo, precisa de uma sinalização concreta de corte de gasto. Vamos lá, Fábio Piper. Bom, descontados aí, 160 Tô perdoado? milhões de reais. Tô perdoado. Agora as outras duas eu tenho razão. Depois desse mega desconto, eu nunca vi uma pichincha de 160 bilhões. Uma Black Friday de 160 bilhões. De qualquer forma, eu sugiro à nossa audiência, aos amigos, a leitura de um artigo assinado pelo grande André Lara Rezende no Valor Econômico de hoje, um artigo intitulado O Sequestro da Imaginação, que ele discute não só a governança, mas também o Banco Central. Mas eu queria dizer o seguinte, era necessário sim esse recado. Eu acho que ele tem que ser cobrado, porque veja, o governo anunciou nesses últimos dias contingenciamentos, cortes e tal. Então, ele tem que ser cobrado, sim, pela efetividade dessas medidas. Também não adianta cortar de um lado se, por outro, vai expandir alguma coisa. Agora, vejam, ontem eu li um artigo do Henrique Meirelles, ele citando que, ano passado, o pente fino que foi feito em relação ao Bolsa Família e outros benefícios acabou resultando numa economia de 11 bilhões de reais. E eu já disse aqui que eu não entendo como essas coisas elas acontecem frequentemente, porque esse ano agora, recentemente, anunciaram também um pente fino lá no BPC. Então, como é que você enxuga 11 num ano e aparece mais um monte no outro? Então, é por isso que o que o secretário disse tem que ser cobrado. Porque, à medida em que ele dá a palavra dele, né, empenha a palavra dele de que o déficit zero é uma meta a ser buscada, ele também tem que provar que alguns gargalos estão sendo fechados. Né? Fala, Segre, por que você estava com essa risadinha marota enquanto o Piper argumentava? Porque o equilíbrio fiscal é uma meta a ser buscada, mas não necessariamente encontrada. Vamos continuar buscando. Vamos buscar, em algum momento vai aparecer. Os números hoje mostram um deterioro no fiscal que é escancarado. Quando o governo do presidente Lula assume, a dívida pública em relação ao PIB estava menos de 70%. Hoje está batendo a porta dos 80%. Cresceu 3,1% em um mês de maio, 2,25% no outro mês de junho, e a coisa vai mostrando que vai continuar subindo. Isso assusta todo mundo. Eu entendo, o secretário Durigan é uma pessoa técnica, então ele tem que falar tecnicamente, mas teria que avisar ao chefe dele, não ao ministro, ao chefe supremo, ao presidente Lula, que a fala técnica do secretário não bate com a fala política do presidente, em que critica a autonomia do Banco Central em todas as questões que o presidente Campos Neto está resolvendo. E agora vai mudar, vai mudar. Eu acho que se pegar alguma pessoa técnica, essa pessoa técnica não vai querer ir na canetada diminuir a taxa de juros. Até porque vai ser totalmente desnecessário. Os juros futuros vão continuar subindo, mesmo que a Selic caia. Mas a questão aí é,
nós vamos o compromisso, eu concordo com o Alan, essa palavrinha de vamos estar dentro do arcabouço fiscal não quer dizer nada. O número hoje mostra que para chegar no limite pior do arcabouço tem que ter um déficit de 28,8 bilhões de reais. Hoje tem um déficit de 68,8. Quer dizer que precisa melhorar 40 para chegar no ruim. E não vai ter um superávit fiscal daqui até o final do ano de 40. Então aposto o que quiser, com quem quiser, que salvo que o governo pare, porque vai ter que continuar contingenciando, ou salvo que a arrecadação exploda, não vai conseguir chegar nesse limite ruim nesse ano. O ano que vem, talvez, arrecadando mais, colocando mais pressão tributária. Mas o compromisso do governo não é com o fiscal.